as métricas, aqueles números básicos assim de vendas, né, de churn, custo de aquisição do cliente, o ROI, MRR, são indicadores indispensáveis nesse momento. Como o Rafa disse, entender os canais de atração também é importante para destinar melhor essas ações, né? E também tentar analisar de que forma a gente consegue metrificar o tipo de conteúdo que está engajando. Bom, gente, muito obrigada pela apresentação de vocês. E agora, para a gente começar, eu queria, né, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, a reorganização dos negócios e da estratégia, né? Na visão de vocês, qual que é o papel das métricas nesse momento de pandemia? Primeiro que eu acho que não é só no momento de pandemia, né? Eu acho que métrica ela é importante em qualquer momento de uma estratégia digital. Mas nesse momento especificamente, ela pode nos trazer um bom alinhamento de métricas, né? Um bom acompanhamento disso pode trazer para a gente uma tomada de decisão mais assertiva em curto prazo. Então, pode trazer para a gente um cenário mais decisivo em curto prazo. Só que eu costumo dizer que toda métrica, todo KPI, ele é assertivo não só pelo número, mas quando a gente tem ele alinhado a um objetivo. Então, qual é o nosso objetivo nesse momento agora, né? O que a gente precisa agilizar enquanto resultado, enquanto vendas, enfim, qual é o nosso objetivo de marketing para a gente criar esses KPIs? Porque, de novo, eles são importantes para gerar para a gente um poder de tomada de decisão. Então, esse alinhamento é extremamente fundamental, né? Eu acho que o que a Karine falou faz todo sentido, né? Se a gente olha, raramente a gente tem muita margem para erro, né? No trabalho de marketing e tudo mais, ninguém tem dinheiro sobrando, tempo sobrando, seja lá o que for. E numa época como essa que a gente está vivendo de pandemia, essa pequena margem de erro, ela é ainda menor, né? E o que diminui o seu risco de fazer uma coisa errada, de investir errado, de fazer algo que não vai te ajudar a sobreviver num momento desse, é exatamente você ter o foco nos números, ter o foco, a frieza de analisar as métricas e os indicadores de performance, né? Para tudo que você vai fazer, para que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu objetivo com isso aqui? Eu deveria estar fazendo isso agora? É o melhor momento de eu estar fazendo isso? Isso vai me ajudar a fazer com que minha empresa passe por esse momento difícil, sobreviva? Enfim, consiga se estabilizar para uma melhora no futuro, né? Eu acho que você ter essa mentalidade de focar nas métricas, né? De focar no que você quer das atividades que você está fazendo, isso, de novo, é fundamental o tempo todo, mas agora não tem como, né? A gente já tem um risco muito grande, uma instabilidade muito grande no mercado. O que a gente pode fazer para diminuir o tamanho desse risco, dessa margem de erro e desse problema todo que a gente está enfrentando é investir no seguro, investir na coisa certa, fazer investimentos racionais nos KPIs que realmente importam para a nossa empresa. E eu posso complementar? Eu acho, né, Rafa, que nesse momento principalmente, uma coisa importante é o desperdício de verba que você trouxe, né? E um ponto essencial de ter indicadores, de ter essas métricas bem definidas é sair da cegueira, né? Porque quando a gente não analisa nada, qualquer número serve. E quando a gente começa a criar esse hábito de fazer esse alinhamento, de ter esses números, de ter essa análise mais constante para direcionar principalmente essa questão de se faz sentido ou não as ações que eu estou adotando, a gente sai do campo da cegueira. Então fica muito mais fácil colocar principalmente verbas, vamos colocar aí, ou força de trabalho que seja, em pontos mais assertivos. Com certeza, né? Traz essa segurança, né, para tomada de decisão, como vocês dois comentaram. A gente sabe que é um tema, a gente está rodeado por insegurança em todos os âmbitos, né? Tudo que a gente consegue ter um mínimo de segurança e de garantia e de visão ajuda muito nesse momento. E falando em momento, queria saber de vocês, assim, estamos vivendo uma das primeiras ondas de movimentação dos negócios com relação à pandemia e logo virão novas ondas, né? Quais são as métricas que vocês acham que tem uma diferença de serem analisadas agora, nessa primeira onda, que os negócios estão se reorganizando, e um pouco mais a médio e longo prazo? Qual a diferença das métricas que a gente tem que analisar agora, nesse momento de reorganização, e logo um pouco a seguir, que é um momento já de replanejamento?
Tá, eu acho assim que, complementando, né, o que eu comecei a falar, já é um momento que a gente já tem risco demais acontecendo no mundo sem a nossa intervenção, sem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Então, o que a gente pode fazer do nosso lado de negócio é diminuir os riscos, né, correr o mínimo de riscos. Eu acho que a inovação, por outro lado, é o que faz qualquer empresa crescer, se estabelecer, ser competitiva, mas isso precisa ser tomado com um certo cuidado nesse exato momento, porque inovar traz riscos adicionais. Então, talvez seja o momento de primeiro olhar para a sobrevivência e menos para inovação, expansão de mercado e tudo mais. E aí, olhando do lado de métricas, assim, né? É difícil dizer quando a gente acha que vai acontecer essa virada de parar de pensar na sobrevivência e inovar muito mais. Isso vai variar de mercado para mercado. Tem mercado que está até crescendo, né? Obviamente são muito mais exceções do que regras, mas e também ninguém tem a mínima ideia de até quando vai a crise econômica como um todo, né? A pandemia todo mundo pode chutar que termina com vacina, termina com um tratamento eficiente, as duas coisas, etc. Mas até quando vai a crise financeira que está só começando agora, isso é muito difícil de prever, ninguém tem a mínima ideia. Então, eu acho que vai ser muito mais uma coisa gradativa, né? A gente não vai ter um momento de vamos focar nisso agora e depois naquela outra coisa. Cada empresa vai ter o seu momento gradativo de passar da sobrevivência para, vamos dizer assim, para expansão, inovação ao máximo, digamos assim. Sobre métricas específicas para isso tudo, óbvio, né? Vai variar de negócio para negócio, mas agora mesmo, eu acho que a gente tem métricas centrais que vão ser taxa de conversão, e aí falando de cada canal que você de aquisição, seja canal pago, canal orgânico, seja com a sua própria audiência, seja lá o que for, eu acho que a taxa de conversão de cada canal que você está trabalhando, né, quantos % das pessoas que você tem naquela base, dos visitantes que você traz pagando gratuitamente, seja lá o que for, quantos % desse público você consegue transformar em dinheiro, né, clientes, compradores, etc., e muito colado a essa métrica, o ROI, né, o retorno de investimento, quantos dinheiros você tira de cada real investido ali naquele canal. E isso é muito interessante porque os canais em si vão ter uma diferença de comportamento muito grande, estão tendo, né, uma diferença de comportamento muito grande com toda essa mudança do mundo devido à pandemia. Então, você vai identificar canais que antes eram ótimos para você em termos de volume, de visitantes, de usuários, e agora diminuíram muito. O contrário também, canais que traziam pouco tráfego, poucos clientes, agora trazem mais. Canais que antes, por exemplo, sei lá, traziam menos visitantes, mas visitantes super qualificados que convertiam bem. E aí você nem investe muito nesse canal porque é pouco tráfego, mas de repente esse canal pode estar muito mais popular agora, te trazendo muito mais visitantes. Então você pode passar a ter um direcionamento de verba muito maior para esse canal. Enfim, a gente tem notado, né, a gente trabalha com vários clientes na Supersonic, tanto no Brasil, Estados Unidos, Canadá, e em todos esses, a única constância é que não tem constância nenhuma. As mudanças foram muito grandes no comportamento do usuário, né, de onde que esse cara vem, onde que ele vem mais pronto para comprar, menos pronto para comprar, as inseguranças que ele traz, tudo isso mudou muito. Então é sim um momento de sentar e olhar cada detalhe do seu negócio como se fosse um day one mesmo, como se você estivesse começando a sua empresa agora, porque os usuários mudaram muito o comportamento deles. Então, essa análise de taxa de conversão de ROI, por cada pontinho, por cada canal que o seu negócio tem, eu acho muito interessante. E para fechar, para passar também para ouvir um pouco do que a Karine acha sobre isso, eu acho que se você está nesse momento de pouca abertura para investir, testar coisas novas, você tem que tirar o máximo da base que você tem. Aí, não só esse trabalho de aumentar o máximo taxa de conversão, aumentar o máximo ROI, eu acho que tem um trabalho de retenção que se torna extremamente importante. Então, é tentar aumentar, por exemplo, o seu ticket médio, né? Se você é um e-commerce, tentar agregar mais vendas para aquele usuário que já está convencido a comprar de você, talvez fazer uma compra mais cara. Se você é um SaaS, você talvez tentar fazer um upgrade de plano para o usuário. Claro que é um momento sensível para isso, porque muitos usuários estão do lado deles tendo crises financeiras também, então vai variar de negócio para negócio. Mas mais importante do que o ticket médio nessa questão da retenção é a taxa de retenção mesmo, né? Você perder o mínimo de clientes. Isso é extremamente desafiador, eu acho que para todo mundo, B2C, B2B, e-commerce, SaaS, seja lá quem for,
mas quase sempre vai ser muito mais barato você se esforçar muito para reter seus clientes do que para trazer novos clientes, né? Ainda mais agora. Então a taxa de retenção tem que ser olhada com muito carinho num momento complicado como esse. Acho isso. O Rafa foi falando e eu fui pensando, né? A análise de canal, nesse momento, é um ponto muito importante, né? E quando a gente analisa canal e a gente identifica aqueles que têm sido mais assertivos, ainda que nessa chuva de incertezas, porque como o Rafa mesmo disse, acaba mudando bastante, mas a gente também tentar entender que conteúdos estão atraindo essas pessoas, também é um indicador legal. Então, assim, se o meu canal principal se tornou meu site, o que eu estou fazendo dentro do meu site nesse momento, né, de conteúdos e tal? Tem sido vídeos, porque aí a gente analisa o canal e o conteúdo. Então, é vídeo, é webinar, e aí a gente tenta ser mais assertivo nisso, justamente para otimizar, e aí o Rafa pode falar muito melhor do que eu, tentar otimizar ao máximo essas conversões, né? E eu costumo dizer que as métricas só valem se a gente sabe de onde a gente saiu para onde a gente está indo. Então, além da gente analisar todo esse funil de conversões, né, o nosso CPC, o custo por lead, enfim, todas essas taxas, é importante a gente ter a nossa atual taxa de churn, por exemplo, para a gente saber se a gente está fidelizando, não está fidelizando. O nosso custo de aquisição de cliente, principalmente, porque às vezes nesse momento a gente fica muito ansioso para botar clientes para dentro de casa e pode investir muito alto nisso, então pode não ser uma coisa muito saudável, é uma conta importante, né? A questão da renda recorrente tá para a gente saber se o nosso investimento está sendo assertivo e se a gente está conseguindo gerar um novo capital de investimento, então recuperar o que se perdeu ou que talvez deixou de ganhar, né? Para reinvestir nisso. Então, assim, as métricas, aqueles números básicos assim de vendas, né? De churn, custo de aquisição do cliente, o ROI, MRR, são indicadores indispensáveis nesse momento. Como o Rafa disse, entender os canais de atração também é importante para destinar melhor essas ações, né? E também tentar analisar de que forma a gente consegue metrificar o tipo de conteúdo que está engajando. Desde a postagem nas redes sociais, né? Até se foi um vídeo, foi uma live, enfim, qual é o conteúdo também que está sendo atrativo nesse momento, porque a gente pode replicar ele, fazer outros testes em outros canais, enfim, e tentar engajar. A gente costuma dizer aqui na Dove que um bom conteúdo, ele opera milagres, porque aí a gente não fica refém de um único canal, a gente ganha outras formas de divulgação que são as orgânicas, e aí a gente consegue cada vez mais investir num custo de aquisição menor para novos clientes, né? O Karine, e você falou isso da análise de canais e conteúdos que estão funcionando melhor e tal. Concordo 1.000.000%, é extremamente importante e não bastasse ser importante por si só para entender qual o caminho seu está rendendo mais, isso gera um conteúdo conteúdo em cima do conteúdo fica demais, mas uma informação extremamente valiosa, que é você entender para o seu usuário que tipo de informação está sendo mais importante para ele, o que talvez tenha mudado no comportamento dele, e isso direcionar desde sua estratégia de mídia, onde você está investindo mais, quais conteúdos você vai criar mais e menos, mas até coisas mais subjetivas, como o estilo do copy que você vai fazer, que ângulos de venda você vai usar no seu produto e tudo mais. Então, sei lá, vamos, só para pensar de exemplo aqui, vamos imaginar que aí no caso da RD, né, e eu não sei, tá, eu tô chutando aleatoriamente ali, eu não me deu uma informação privilegiada não, tá, gente? Mas imagina que, sei lá, identifica-se que os conteúdos relacionados a churn, igual você falou, Karina, estão tendo um aumento muito grande de visibilidade, que a taxa de conversão de quem está lendo sobre churn cresceu bastante. Isso é um sinal muito grande, né? É sinal que essa é uma nova dor, ou uma dor que agora é muito mais importante para o meu usuário, para o meu cliente. Então, de novo, isso pode mexer lá na copy da home do site da RD Station, pode ser que me influencie mexer nos textos dos meus anúncios, na minha pauta de conteúdo, vou falar mais de churn. Então, entender essas coisas que não são, vamos dizer assim, métricas numéricas, são muito mais qualitativas do que quantitativas, isso é extremamente importante, né? E influencia toda a cadeia do nosso trabalho de marketing. Com certeza, Rafa, mesmo não sabendo, é exatamente isso que a gente viu acontecendo. Um esforço muito grande da nossa parte de readequação de campanhas, replanejamento de conteúdo, de realmente começar a fazer uma imersão junto com o nosso time de sucesso do cliente e também o time de vendas,
para a gente endereçar melhor os pontos que são essa dor latente, urgente, que os nossos leads e clientes estão tendo, né? Então, total, assim, replanejamento total da estratégia, aconteceu na RD também. Eu posso até trazer um case de casa também. Aqui na Adobe a gente trabalha muito com planejamento estratégico, né, dos nossos clientes. E esse sempre foi um material que teve muita atração, de certa maneira. E aí a gente volta sobre a importância das métricas para a gente ter histórico, né? A gente sabia que era um material atrativo. E a gente começou a perceber que tanto esse material quanto alguns conteúdos no blog que ensinavam as pessoas a parar, analisar e planejar, criar os próximos passos, começaram a receber um volume muito maior de visitas. E a gente pegou esse material e reuniu num único e-book com o título de Como Planejar o Seu Marketing Digital Durante esta Pandemia, e a gente teve um salto gigantesco no número de downloads. Então, apesar da gente não ter se baseado só em fatos numéricos, né, como o Rafa bem trouxe, que às vezes a gente, quando pensa em métricas, em analisar indicadores, a gente acaba, claro, tomando por conta os números, mas existem outros fatores subjetivos a serem analisados, é um resultado muito aderente. Então, assim, a gente não está falando de algo que a gente não aplica, né? A gente fez o dever de casa e a mudança é muito grande mesmo. E eu vou te trazer uma outra coisa. Começou-se a perceber um público fazendo o download desse material que não estava no nosso ICP, que não estava na nossa visão, no nosso raio-x naquele momento. Só que trouxe o insight de novas possibilidades de negócio para um público que a gente nem tinha mapeado. Então, isso é muito importante, né? E, de novo, o fato de ter indicadores que mostram para a gente de onde a gente saiu, quem são as pessoas novas que estão entrando em contato, o que está fazendo sentido para eles nesse momento, pode trazer insights que nem estavam perto do nosso radar. Eu tenho uma pergunta que é mais uma curiosidade minha para vocês, até para relacionada à Supersonic e aos clientes da Adobe, né? A gente falou sobre a mudança no comportamento, que públicos diferentes estão vindo até as empresas. Vocês notaram algum reequilíbrio de peso de canal? Assim, por exemplo, no negócio de vocês atraía mais por um canal e a partir da pandemia outro canal se destacou, ou foi mais o público que se diferenciou pelos mesmos canais? O que a gente tem visto não é um reequilíbrio, mas é uma mudança cíclica. Então, assim, começou muito fortemente em redes sociais. E aí depois a gente começou a perceber que essas pessoas estavam buscando se aprofundar em conteúdos, então o número de visitantes no site aumentou. E aí depois a gente percebeu que essas pessoas começaram a fazer download de outros materiais, e foi meio que seguindo realmente aquela jornada famosa que a gente conhece de compras, né? Mas os canais, os canais foram mostrando um aprofundamento de interesse dessas pessoas. Então, assim, pra gente, o que a gente observou, não houve, primeiro todo mundo num canal, depois todo mundo em outro, não. Ele foi acontecendo de uma maneira cíclica e seguindo uma ordem lógica de aprofundamento nos assuntos, sabe? Até porque a gente recebeu uma enxurrada de informações muito grandes, né? Principalmente logo no início da nossa quarentena e tudo. E às vezes muito conteúdos similares, muitas coisas sobre as mesmas temáticas de canais de pessoas muito diferentes, muito distintas. E eu acho que quando as pessoas se identificaram com uma empresa, ou com uma marca, ou com uma pessoa, elas tentaram seguir a linha de raciocínio dela. Foi mais nesse sentido que a gente percebeu aqui dentro sobre a análise de canais, realmente o interesse em se aprofundar depois que houve essa identificação. Tem muito a ver com o que a Karine falou, porque, na verdade, a gente já passou por várias fases, eu acho, dentro dessa pandemia, né? O tempo está passando muito loucamente, porque eu acho que a gente teve um momento de total insanidade, né? Uma ou 2 semanas aí que ninguém sabia o que fazer mesmo, e todo mundo, reunião de corta todos os investimentos, renegocia todos os pagamentos e tudo mais, que eu acho que está meio diferente da fase que a gente está vivendo agora e vai ter nas próximas semanas, que é uma fase mais de, obviamente, está todo mundo continua apertado, todo mundo numa situação de estresse, digamos assim, mas está muito mais de tipo, agora calma, a poeira baixou um pouco, vamos nos adaptar ao novo cenário, porque isso não vai acabar tão cedo, né? Não vai voltar ao que era tão cedo, né? Pode melhorar, mas a gente precisa ter algumas mudanças. E aí agora já não tem mais aquela coisa de todo mundo
louco, cortando tudo, colocando tudo no mesmo saco, sem analisar com calma o que fazer, onde focar, quais canais são mais interessantes, menos interessantes, etc. Então, eu acho que essa tem sido uma coisa que dá para dizer que a gente sentiu em quase todos os nossos clientes. Mas como eu falei antes, é muito inconstante, o impacto, o jeito que a pandemia atacou cada cliente nosso é muito diferente. E como a Karine, a gente atua em todo tipo de mercado também, em países diferentes, e então a variação é muito grande do que acontece em cada mercado. Às vezes empresas que a gente atende que são mais ou menos do mesmo mercado, por uma ser mais estabelecida e outra ser menos, os impactos também são muito diferentes. Então acho que varia demais. Eu acho que os canais mudaram, mas eu vi pouca coisa que dá para dizer assim para todos os clientes, não, esse efeito de tal canal funcionar mais agora e tal canal funcionar menos, eu não vi isso muito estabelecido, não. Eu vi muito mais essa questão de sentimento das pessoas mesmo, essa questão mais subjetiva de agora está um pouco mais estabilizado, antes era o medo tomando conta de tudo, assim, senti isso já há algum tempo atrás, continuo sentindo questão de coisas que as pessoas meio que empurravam para frente, de mais para frente eu organizo a minha estratégia de comunicação, que acho que era um pouco do que a Karine queria dizer, mais para frente eu otimizo o meu site, mais para frente eu resolvo esse problema aqui da minha empresa. Agora o senso de urgência é muito maior, né? Agora, de novo, não tem margem para nada, então o pessoal está arregaçando as mangas e fazendo coisas que antes eram empurradas para quando desce, né? Isso eu senti um pouco também, assim.